Imagina só a seguinte cena. Uma pessoa sentada na arquibancada de um estádio colossal, cercada por, tipo, 100 mil outras pessoas. E tá todo mundo aplaudindo de pé, enquanto os seres humanos, cobertos de piche, são incendiados vivos. E, detalhe, incendiados simplesmente para servir de iluminação para os jogos noturnos na arena. É uma imagem brutal, né? Totalmente assustadora. Nossa, muito! E o mais doido é que, depois que esse espetáculo macabro acaba, essa mesma pessoa caminha de volta para casa por estradas de pedra que são, assim, perfeitamente pavimentadas. Ela bebe uma água fresca que viajou dezenas de quilômetros por aquedutos impecáveis. Verdadeiras obras de arte. Exato, obras de arte. E, além disso, vive protegida por um dos códigos de leis civis mais sofisticados que a humanidade já inventou. É um contraste absurdo. É a contradição máxima da história humana, sem dúvida. A gente vê uma capacidade intelectual quase inigualável para engenharia, para lei, para administração, e tudo isso convivendo em absoluta harmonia com a brutalidade mais grotesca, sabe? E institucionalizada. É bizarro. E é exatamente para dentro dessa mente complexa que nós vamos entrar no nosso mergulho profundo de hoje. A nossa missão aqui é analisar um material muito fascinante focado na história de Roma, que é baseado nos textos do professor Jair Ribeiro. Um material excelente, diga-se de passagem. Com certeza. Mas, assim, o objetivo hoje não é recitar um calendário chato de datas de batalhas, né? Ou ficar listando generais vestindo togas, não. A gente quer destrinchar as engrenagens dessa máquina. Compreender o mecanismo mesmo, né? Como a coisa funcionava. Isso. Entender como, mecanicamente, uma vila lamacenta e poeirenta de pastores virou um império que desenhou a nossa infraestrutura atual, um império que moldou o direito moderno e, de forma muito específica, construiu o exato cenário sociopolítico onde o Novo Testamento da Bíblia se desenrolou séculos depois. Olha, estudar a ascensão e a queda de Roma, para mim, funciona tipo olhar para um raio-x do mundo ocidental. Um raio-x? Como assim? Porque a gente consegue enxergar os ossos da nossa própria sociedade lá, sabe? Só que envoltos em dinâmicas de poder tão implacáveis, tão explícitas, que explicam muito sobre como a política e o controle de massas funcionam até hoje. Faz todo sentido. Mas para entender o topo desse império, a gente precisa olhar para as fundações primeiro. E, lendo as fontes, a história de origem que os próprios romanos contavam sobre si mesmos, parece um roteiro de cinema de Hollywood. É bem cinematográfica mesmo. Eu sempre ouvi aquela lenda famosa, né, da loba amamentando os dois bebês, Rômulo e Remo, mas lendo o material, qual é a função prática dessa história toda cheia de deuses e presságios? Porque, sinceramente, me parece muito como uma história de origem de super-herói. Uma história de herói? Inventada depois que eles já eram famosos, sabe? Para uma equipe de relações públicas. Nossa, essa sua analogia da equipe de relações públicas é perfeita. Captura o propósito exato do mito. Porque, veja bem, antes de dominar o mundo, a elite de Roma precisava de uma justificação moral pesada para o seu poder. Eles precisavam se provar, né? Exatamente. Eles não podiam simplesmente admitir que a cidade começou como um aglomerado caótico de tribos latinas e sabinas ali ao redor do rio Tibre. Não tinha glamour nenhum nisso. Zero glamour. E então eles criam, retroativamente, essa genealogia divina. Eles começam a dizer que Rômulo e Remo eram filhos do deus Marte, o deus da guerra. Que a linhagem deles vinha de Enéas, que era um herói troiano filho da própria deusa Vênus. Gente, é muita pompa para pouca vila lamacenta. É propaganda pura. É uma propaganda monumental que diz para todo mundo, tipo, nós fomos predestinados pelos deuses a governar. Só que a lenda tem um lado bem obscuro logo no início. O texto diz que, logo no primeiro dia da cidade, o Rômulo traça uma linha sagrada no chão, o famoso pomerium, né? E aí o Remo zomba dele e pula a linha. E o resultado disso é bem drástico. Sim, o Rômulo simplesmente assassina o próprio irmão gêmeo ali mesmo, na hora. E aí, para conseguir povoar o lugar, ele transforma o Monte Capitólio numa espécie de asilo,
Uma zona franca para criminosos, assassinos e devedores foragidos da região toda. Um começo meio complicado, né? Muito. Quer dizer, por trás de toda essa propaganda divina que a gente acabou de falar, o texto praticamente confessa que o primeiro tijolo de Roma foi assentado sobre um fratricídio e que a primeira população era basicamente um sindicato do crime. O que revela muito sobre a identidade super militarizada e agressiva que viria depois. Mas a ironia arquitetônica de tudo isso, que as fontes documentam muito bem, é que o mérito por construir a base física dessa civilização nem pertence a esses primeiros romanos. Peraí, não foram eles? Não, não foram. A engenharia real, aquela que pegou o pântano mortal ali do Tibre e transformou numa cidade funcional, veio de um outro povo que já estava lá perto, na região da Toscana, os etruscos. Ah, os etruscos. Como foi exatamente a influência deles nessa formação inicial? Porque, sendo bem sincera, a gente quase não ouve falar dos etruscos nas aulas de história da escola. Eles costumam ficar à sombra de Roma, mas eles eram muito mais sofisticados na época. Para se ter uma ideia, foram os etruscos que trouxeram o conceito de drenagem de água para a região. Foram eles que criaram o primeiro grande sistema de esgoto, pavimentaram ruas e construíram os alicerces de arenas monumentais, tipo o Circo Máximo. Caramba, a infraestrutura pesada mesmo. Toda ela. E, além da engenharia, eles tinham uma organização social fascinante. Por exemplo, as mulheres etruscas circulavam livremente. Elas participavam de banquetes, tinham uma presença pública forte. Nossa, um contraste gigante com o que Roma ia virar depois, né? Gigante. A cultura romana que se estabeleceria depois iria suprimir essa liberdade feminina quase que completamente. Mas nesse começo, sob influência etrusca, o material menciona que Roma era uma monarquia. Realmente funcionava nessa época. Esquece aquele modelo medieval clássico. O rei em Roma não era um monarca absolutista por direito de sangue. A função dele era vitalícia, sim, mas não era hereditária. Ah, entendi. Ele funcionava mais como o líder executivo, o general militar principal e o sumo sacerdote. Mas o poder, de fato, na prática, era bem pulverizado. Ele governava com a aprovação de uma assembleia popular chamada Curiata e, principalmente, lado a lado com o Senado. E quem compunha esse Senado? Esse Senado original era literalmente um conselho de anciãos. Era formado exclusivamente pelos patrícios, ou seja, os chefes dos clãs mais ricos e antigos, a galera que detinha as terras mesmo. Eram eles que debatiam as leis. Entendi. Então, olha só, era uma elite aristocrática muito restrita, controlando a terra e influenciando as decisões do rei. Mas, a certa altura, pelo que li, esses patrícios se cansam de dividir o poder. Eles simplesmente expulsam os reis e instauram a famosa república. Exatamente, a fundação da república. Só que o termo república, que vem de res pública, né, coisa pública, soa pra gente hoje como sinônimo de democracia, de participação. Mas, pelo que as fontes indicam, não existia absolutamente nada de público nesse sistema para a grande maioria da população, certo? Absolutamente nada. A República Romana foi desenhada desde o primeiro dia para blindar o privilégio dos patrícios. A sociedade ficou rachada de uma forma brutal. No topo ficava essa elite de patrícios. Abaixo deles, você tinha os clientes. Quem eram esses clientes? Eram homens livres, mas que dependiam financeiramente e politicamente de um patrão rico. E aí abaixo deles vinha a enorme base de plebeus. Agricultores, comerciantes, toda a força de trabalho que construía a cidade e servia no exército, mas que não tinha acesso nenhum a cargos políticos. E ainda sofriam com um monte de leis injustas, né? Nossa, sim. Eles não podiam casar com patrícios e sofriam com leis super abusivas de endividamento. E claro, no fundo desse poço social, sem direito nenhum, estavam os escravos. E vale ressaltar, sob um patriarcado absoluto, onde o homem mais velho tinha poder de vida e morte sobre toda a família. Gente, a analogia que me vem à mente lendo isso não é nem a de um barril de pólvora, é de uma panela de pressão onde a elite entupiu a válvula de propósito. Tipo, você tem a maioria absoluta da população armada, trabalhando duro e passando necessidade, enquanto um grupinho minúsculo controla toda a riqueza. É a receita perfeita para o desastre. Total.
Como é que a República não explodiu logo de cara em uma revolução interna sangrenta? Como eles mantiveram o controle? Porque a República desenvolveu um mecanismo de escape genial para essa pressão toda: a expansão militar contínua. Essa meio que é a regra de ouro da política antiga e, olha, ouso dizer que da moderna também. Vixe, lá vem. Como assim? Quando você tem uma crise interna que ameaça despedaçar o tecido social, o que você faz? Você fabrica ou se engaja em uma ameaça externa existencial. A atenção da plebe faminta é rapidamente redirecionada do latifundiário rico interno para o inimigo estrangeiro que supostamente quer destruir a pátria. Nossa, faz todo sentido. Desviar o foco. E o inimigo perfeito para desempenhar esse papel de bicho-papão foi a superpotência naval lá do norte da África, né? Cartago. Cartago. O embate que ficou conhecido como as Guerras Púnicas. É nesse contexto que aparece a figura do Aníbal Barca. Lendo as fontes, eu fiquei chocada com o que ele fez. Aquele lance de cruzar a Europa inteira. Por que ele gerou tanto terror psicológico na mente dos romanos? Olha, o Aníbal fez o que todos na época consideravam geograficamente e militarmente impossível. Ele pegou um exército gigantesco, com dezenas de milhares de soldados e dezenas de elefantes de guerra africanos, marchou pela Espanha, atravessou o gelo dos Alpes e invadiu a Península Itálica lá pelo norte. Cruzar os Alpes cobertos de neve com elefantes. Sim, e ele passou mais de uma década destroçando legiões romanas de forma brilhante dentro do território deles. Imagina o choque de um soldado romano ao ver o que, para a época, equivalia a tanques de guerra biológicos. Os elefantes descendo as montanhas geladas para esmagar as tropas no seu próprio quintal. É um pesadelo logístico, militar e psicológico. Mas o que me impressiona é que mesmo perdendo milhares e milhares de homens em batalhas desastrosas em casa, a máquina de guerra romana simplesmente não parou. Eles acabaram ganhando a guerra no longo prazo. A resiliência deles era algo de outro mundo. O que explica isso? Como eles aguentaram contra um gênio tático como o Aníbal? A diferença principal estava na natureza dos exércitos e no orgulho nacional. O exército de Cartago era primariamente composto por mercenários, homens brilhantes na luta, mas que lutavam por pagamento. Já o exército de Roma era composto por cidadãos romanos. Eles tinham pele no jogo, né? Exatamente. Eles lutavam pela própria terra, pelas próprias famílias e pela ideia abstrata da república. Então, quando Aníbal destruiu uma legião inteira de milhares de homens, o Senado romano não se rendia. Eles simplesmente ordenavam que novos cidadãos fossem recrutados. Era uma mentalidade brutal de guerra total. Impressionante. E depois de derrotar Cartago e o Aníbal, parece que os romanos criaram uma obsessão meio doentia. O material cita bastante o Catão, o censor, um político super influente que terminava absolutamente todos os seus discursos, fosse sobre impostos ou até sobre limpeza de ruas, com a mesma frase: Cartago deve ser destruída. Delenda est Cartago. Ele era obcecado por essa ideia. E eles finalmente vão lá, tempos depois, arrasam a cidade norte-africana até o chão. A lenda até diz que salgaram a terra para que nunca mais crescesse nada. Mas aqui entra uma engrenagem curiosa da história. Eles vencem, ficam com o monopólio comercial do mar Mediterrâneo inteiro, e isso acaba sendo o veneno que mata a própria república. O maior trunfo deles virou a perdição. Por que ganhar a maior de todas as guerras foi um desastre tão grande para o sistema político deles? É que a república foi moldada, como a gente falou no início, para administrar as fazendas e os negócios de uma única cidade ou de uma região pequena. Ela não tinha estrutura para governar rotas marítimas de múltiplos continentes. Com a destruição de Cartago e de outros reinos em seguida, rios incalculáveis de dinheiro, ouro, terras férteis e principalmente milhões de novos escravos fluíram para dentro de Roma. E adivinha quem se apropriou da maior parte de tudo isso? Os generais e os patrícios. Certeiro. Os generais e os patrícios. Quer dizer, os pequenos agricultores plebeus iam para a guerra, passavam anos longe de casa e quando finalmente voltavam, as terras deles estavam abandonadas. Aí os patrícios, cheios de dinheiro dos saques, compravam tudo a preço de banana para fazer mega fazendas. E adivinha quem trabalhava lá?
os escravos capturados na mesma guerra que os plebeus lutaram. Precisamente. E isso gerou um efeito dominó terrível. Criou-se um exército de cidadãos desempregados e miseráveis morando amontoados na capital. E, simultaneamente, generais como Mário e Sila, e depois Crasso, Pompeu e Júlio César ficaram literalmente mais ricos que o próprio Estado romano. Uma inversão de poder total. Sim. Os soldados, que agora não tinham mais terras nem futuro, passaram a jurar lealdade ao general que pagava o salário deles e dividia os saques, e não mais ao Senado que tinha abandonado eles. A República perdeu o monopólio da força para os seus próprios heróis militares. E é exatamente essa instabilidade que culmina no famoso momento do Júlio César. Todo mundo já escutou a frase "a sorte está lançada", que o César supostamente disse antes de cruzar o rio Rubicão. Uma frase histórica. Mas para quem está ouvindo, o que tinha de tão especial nesse rio específico para justificar um drama desses? Era só um corpo d'água no meio do caminho, certo? Fisicamente era só um riacho quase insignificante. Mas o que importava não era o rio, era o limite legal que ele representava no mapa. A lei romana proibia expressamente, sob pena de morte, que qualquer general trouxesse seu exército além da fronteira do Rubicão em direção à cidade de Roma. Ah, era uma zona desmilitarizada. Isso. Era a linha que separava uma província controlada militarmente do território civil do Senado. Então, atravessar o rio com tropas armadas não era tipo uma infração de trânsito. Era um ato explícito de alta traição. Era declarar guerra civil contra o próprio país. Quando César cruzou o Rubicão, ele não estava só andando. Ele estava deliberadamente implodindo o sistema republicano. Ele estava peitando o Estado. E, bom, ele toma o poder, vira o governante supremo lá, ditador vitalício, mas o Senado se vinga com aquelas famosas facadas no Idos de Março, em 44 a.C., só que, removeu o corpo físico do César, não consertou o sistema de jeito nenhum. De jeito nenhum. Só gerou um vácuo de poder e ainda mais guerras civis no segundo triunvirato. Quem realmente resolve esse quebra-cabeça caótico e finaliza de vez a transição da República para o Império é o sobrinho neto dele, o Otávio, que mais tarde se torna o Augusto. Lendo sobre as táticas políticas do Augusto nas fontes, a genialidade dele me parece muito com o processo de uma aquisição corporativa hostil no mundo moderno. Uma aquisição hostil. Olha, interessante. Como você visualiza essa conexão? Pensa comigo. O Augusto pega uma empresa gigantesca que está falindo por lutas internas, a nossa querida República. Em vez de declarar que ele é o novo dono supremo de forma truculenta, o que causaria repulsa nos funcionários que, como a gente viu, odeiam a palavra rei. Eles tinham alergia a essa palavra. Sim. Então, o que ele faz? Uma manobra de relações públicas brilhante. Ele mantém a fachada do prédio intocada. O logotipo da República continua lá na porta. O Senado continua se reunindo nas terças-feiras como se nada tivesse acontecido. Mas, nos bastidores, ele discretamente demite a velha diretoria, preenche os assentos cruciais com burocratas da extrema lealdade dele e concentra nele mesmo todos os cargos vitais. O poder real fica todo na mão dele. Todo. Ele vira o líder absoluto dos exércitos, pontífice religioso máximo, protetor do povo. E ele vende a narrativa para a população de que, olha só, ele restaurou a empresa para o povo, quando na verdade ele comprou 100% das ações. Da voz política, porque o Augusto ofereceu o prêmio que eles mais ansiavam naquele momento. Estabilidade, né? Mais do que a liberdade de voltar, eles queriam a paz. E o Augusto entregou a famosa Pax Romana, paz e prosperidade material. Depois de um século de generais se matando nas ruas e economias arruinadas, o comércio voltou a fluir. As províncias foram pacificadas. Ele criou uma estrutura muito eficiente. Sim, ele criou uma burocracia estatal gigante, onde até indivíduos das províncias, de outras partes do império, podiam ascender socialmente se servissem a essa máquina administrativa com competência. O foco das pessoas mudou, sabe? Deixou de ser quem governa para ser quão bem a cidade está sendo administrada. Nenhum. Como os imperadores evitavam que essa massa monstruosa simplesmente acordasse um dia e se rebelasse? Essa é a pergunta de 1 milhão de denários. Eles evitavam isso através de uma das ferramentas mais eficientes de controle de massas da história. O poeta satírico Juvenal
brilhantemente resumiu isso como a política do pão e circo. Mas olha, a gente não pode olhar para isso apenas como distribuição de um pãozinho e ingressos gratuitos para joguinhos bobos, tá? Não era só isso. Não. Era um planejamento urbano formidável e psicologicamente intimidador. Os imperadores usaram os novos avanços fenomenais de engenharia, como o cimento romano, e o domínio dos arcos estruturais para construir uma capital que fizesse qualquer cidadão se sentir minúsculo e totalmente dependente do Estado. As fontes mencionam o Fórum de Trajano, que era basicamente equivalente a um shopping center colossal escavado direto na rocha, contendo 6 andares de lojas com corredores enormes e também as termas de Diocleciano, cobrindo mais de 140 mil metros quadrados. Tinha bibliotecas, piscinas aquecidas, ginásios gratuitos para a galera. E tudo isso patrocinado pelo Estado romano. O imperador se colocava nessa posição de o grande provedor benevolente. Mas, claro, a outra face dessa moeda do lazer era extremamente sombria e acontecia lá dentro dos anfiteatros, o Coliseu sendo o maior e mais assustador de todos eles. E aqui a gente tem uma questão crucial do nosso papo que precisa de muito esclarecimento. Como é que uma civilização capaz de calcular declives milimétricos para aquedutos transportarem água limpa por continentes inteiros e que produz filósofos refinados é a mesma civilização que achava super divertido lotar um estádio para ver pessoas sendo devoradas por ursos famintos ou assistir gladiadores desmembrando uns aos outros na areia? Para mim, parece um paradoxo inaceitável. Parece um paradoxo enorme para a nossa moralidade atual, sem dúvida. Mas, sobre a ótica da geopolítica imperial daquela época, a crueldade na arena não era tipo um desvio de caráter. A crueldade era o próprio sistema de controle operando na sua máxima eficiência. Espera, você tá me dizendo que a matança absurda era tipo uma política pública intencional? Totalmente intencional e calculada. O espetáculo de dor e execução pública não era apenas sadismo aleatório, era anestesia moral em larga escala. Veja bem, quando o Estado condiciona o seu próprio povo a enxergar rotineiramente a morte brutal de seres humanos como um simples entretenimento lúdico, a empatia social como um todo é destruída. Meu Deus. Pois é, quando a vida humana perde completamente o seu valor ali na areia da arena e passa a depender apenas daquele movimento do polegar do imperador para viver ou morrer, o poder infinito desse mesmo imperador fora da arena se torna psicologicamente inquestionável para a população. Era uma pedagogia do terror profundo, mas muito bem disfarçada de um evento festivo para unir a comunidade. Nossa, isso joga uma luz muito perturbadora sobre toda a sociedade romana. E faz muito sentido quando a gente olha para as fontes detalhando como essa mesma desvalorização da pessoa humana também contaminava as casas, sabe? As famílias. O material detalha que as mulheres, até mesmo as ricas da elite patrícia, eram tratadas quase como propriedade. Sim, a situação legal delas era terrível. Sob a lei, elas não tinham sequer personalidade legal independente para, testemunhar num tribunal. E não podiam conduzir negócios robustos sem a tutela direta de um homem. Exato. O chefe da família, sob aquela prerrogativa ancestral fortíssima do patriarcado romano, detinha literalmente o poder legal de vida ou morte sobre os familiares. E isso incluía filhas e esposas, caso elas fossem julgadas culpadas de desonra familiar, por exemplo. Que loucura! E mais tarde no Império, quando o acúmulo de riqueza absurda diluiu bastante a rigidez dos costumes antigos, o casamento virou um mero contrato financeiro e político totalmente descartável. O filósofo Sêneca notou cinicamente que havia damas na alta sociedade romana que calculavam a propriedade não pelos anos de vida, mas pela contagem dos inúmeros ex-maridos que já tiveram. São Jerônimo até menciona o caso de uma mulher que teve 23 maridos, né? Sim, é o reflexo cristalino de uma sociedade hipertransacional, onde os laços humanos mais básicos e íntimos são completamente banalizados e usados como ferramenta de status. Então, beleza, essa máquina formidável, controladora de concreto, movida a cinismo social, exércitos profissionais e controle por entretenimento, ela continua se expandindo além do Mediterrâneo, certo? Certo, uma expansão contínua.
E é essa máquina implacável que chega às margens orientais do mundo conhecido na época, e aqui entra uma virada fundamental para o nosso mergulho profundo. Porque é exatamente assim que Roma pavimenta o cenário geopolítico específico do Novo Testamento e a história de Jesus. Exatamente. Onde a nossa história começa a se cruzar com a bíblica de forma direta. Mas lendo os documentos me pareceu diferente da conquista violenta de Cartago, por exemplo. Roma não cruzou o deserto para tomar Jerusalém do nada e queimar tudo. Eles foram, quase que convidados a entrar. Como assim, convidados? É um caso clássico, mas trágico, de facções internas que perdem totalmente o controle da própria casa. A região da Judéia vivia um período sob influência da dinastia local dos Macabeus, que tinham restabelecido com muito esforço a soberania judaica anos antes. A revolta dos Macabeus? Isso. Mas, com o passar das décadas, as disputas violentas pelo trono criaram uma polarização interna muito forte. Tinha grupos mais tradicionais de um lado e grupos mais simpatizantes da cultura helenística do outro. No meio de uma guerra civil iminente entre eles, e morrendo de medo da força do vizinho Império Sírio, líderes de algumas dessas facções hebraicas flertaram com a ideia de pedir arbitragem para os romanos. Chamar o general Pompeu. Exato, o Pompeu que estava ali perto, expandindo as fronteiras no Oriente. Gente, a analogia que eu faço disso é como se você estivesse brigando pelo quintal da frente com seu irmão e, para ganhar discussão e ter razão, você simplesmente chama o chefe da máfia da cidade vizinha para decidir quem tá certo. Pior ideia possível. A pior. O mafioso aparece com 50 capangas armados, separa os dois, olha para sua casa gigante, bem localizada e diz: "Nossa, ótimo negócio que vocês têm aqui. O problema é que a partir de agora quem decide todas as regras do bairro sou eu e, o aluguel vence na sexta-feira." Essa sua analogia resume a dinâmica exata das relações internacionais desse período em Roma. O Pompeu chegou ali não como um diplomata pacífico, mas como o dono absoluto do tabuleiro. Ele entra à força em Jerusalém com as legiões dele, e para piorar a afronta, ele profana o templo sagrado ao entrar no Santo dos Santos só para inspecionar, e declara que a região toda agora seria administrada sob as diretrizes e os interesses de Roma. A soberania real da Judéia praticamente acabou ali. E, para garantir que a região gerasse muito lucro e menos dor de cabeça, já que era um povo super difícil de subjugar culturalmente, os romanos decidem terceirizar o governo local, né? E entregam na mão da figura mais controversa possível, o Herodes o Grande. A escolha perfeita para Roma. Mas por que os romanos instalaram logo o Herodes? Pelo que estudei, o povo judaico aparentemente detestava ele, já que ele tinha origens idumeias e não pertencia à nobreza tradicional que eles esperavam que governasse. Eles instalaram o Herodes justamente porque ele era o sobrevivente político perfeito para as necessidades deles. O Herodes entendia a máquina e a psicologia romana melhor que ninguém ali. Quando a Grande Guerra Civil estourou lá em Roma entre o Marco Antônio e o Otávio, o Herodes inicialmente apostou as fichas do lado perdedor. Vixe. Pois é. Mas quando ele percebeu que o Otávio, o Augusto, sairia vencedor e ia virar o primeiro imperador, o Herodes não pensou duas vezes. Ele viajou rapidamente para Roma, se humilhou publicamente perante o Augusto e prometeu com todas as forças, que seria o vassalo mais útil, leal e implacável que Roma poderia ter naquela região tão conflituosa. E o Augusto comprou a ideia. O Augusto valorizava a eficiência e a ordem muito acima de qualquer ideologia religiosa local. Então ele confirmou o Herodes como rei de toda a Palestina, sob a asa de Roma. E o Herodes governa exatamente como uma versão local e miniatura do próprio Império Romano, né? Construindo maravilhas arquitetônicas com uma mão e cortando gargantas com a outra. Ele era o exato reflexo do Império. O Herodes bancou e orquestrou aquela expansão colossal e o embelezamento cheio de mármore e ouro do Segundo Templo de Jerusalém. Uma maravilha absoluta da antiguidade que ele fez justamente para tentar bajular o orgulho e a religiosidade do povo. Mas, por trás do ouro, a paranoia pelo poder consumia ele por dentro.
paranoia num nível clínico, né? Sim, ele funcionava operando sob aquela mesma lógica romana cruel do expurgo preventivo. As fontes históricas confirmam que ele assassinou a própria esposa favorita por medo de conspiração, ele executou os próprios filhos pelo mesmo motivo e, claro, é ele quem orquestra a matança sistemática de bebês na região de Belém, na tentativa desesperada de eliminar uma profecia messiânica incipiente. Caramba! E é essa panela de pressão máxima que a gente queria chegar. Você tem um império que esmaga os inimigos na arena por pura diversão e um governador fantoche extremamente paranoico e opressor. Quando a gente lê os evangelhos e vê Jesus caminhando por ali, com o povo sendo cobrado com impostos excruciantes, as tropas romanas fortemente armadas vigiando cada praça, governadores como Pôncio Pilatos lavando as mãos covardemente para evitar motins, a gente percebe que tudo isso não caiu do céu por acaso. De forma alguma. Tudo foi meticulosamente construído. Foi desenhado e planejado ao longo de séculos e séculos por aquela mesma vila poeirenta do Rio Tibre que a gente citou no começo, que aprendeu a dominar o mundo pela força. É fascinante ver a conexão. Sem entender essa infraestrutura física e militar da ocupação romana e todas essas tensões sufocantes da dinastia dos Herodianos, os eventos relatados no Novo Testamento perdem grande parte do seu peso sociológico. Roma não era apenas um detalhe de fundo, era o cenário intransponível e a força coercitiva reguladora da vida e da morte até o momento exato da crucificação. Mas, como todo colosso na história, essa máquina de moer gente encontrou seus limites. Essa estrutura dominou do Oceano Atlântico, lá em Portugal, até as margens dos desertos da Judéia e da Síria. Parecia algo invencível e eterno. Mas colapsou. O que causou a queda de fato? Foram só os exércitos das tribos germânicas e bárbaras no norte que, num belo dia, descobriram como lutar melhor e destruíram os romanos? Essa é talvez uma das visões mais simplificadas que a gente precisa corrigir para quem está acompanhando a gente. Os bárbaros empurraram uma porta que já estava completamente podre por dentro. O colapso do império foi primariamente econômico e estrutural. Ah, é? Sim. Nós temos que entender a economia de Roma bem lá no seu núcleo, basicamente como um esquema de pirâmide monstruoso. A estabilidade deles dependia de um fluxo contínuo, ininterrupto e infinito de novas riquezas entrando lá na base para sustentar todo aquele luxo do topo da pirâmide. Peraí, você quer dizer que eles só conseguiam pagar as contas e alimentar aquela capital imensa se estivessem ativamente roubando e escravizando o povo vizinho? Exatamente isso. Roma não era uma potência produtora super eficiente de bens, sabe? Ela era uma potência extratora por excelência. Quando o Império atingiu suas fronteiras naturais máximas durante o período dos Antoninos, ali no século II... Então, fronteiras naturais tipo o quê? Tipo, bater de frente com o deserto do Saara no sul, a Escócia, gelada e impenetrável no norte, e o poderoso Império Parta lá no Oriente. Quando eles chegaram nesses limites geográficos, a expansão militar lucrativa parou de vez. E a matemática é fria. Se não há novos reinos ricos para conquistar, não há botins de ouro. Mais crítico ainda, se não há novas guerras de expansão, não há prisioneiros sendo canalizados como mão de obra escrava gratuita para sustentar as fazendas gigantes e os megaprojetos do Estado. Então, olha só, não foi um assassinato estrangeiro puramente, foi na verdade uma falência múltipla de órgãos. A engrenagem inteira travou pela falta de combustível humano e financeiro que vinha de fora. Fileiras de camponeses livres e até soldados. O Estado percebe que não tem mais dinheiro para pagar o vasto exército que guarda as fronteiras imensas. O que deve gerar um caos interno, imagino. Um caos total. Isso gera anarquia nas legiões. Você começa a ver generais marchando contra a própria capital para tentar cobrar os impostos atrasados dos soldados. As grandes estradas comerciais se tornam perigosas de novo, a inflação foge completamente do controle. A vida urbana naquelas grandes capitais que a gente citou torna-se insustentável e perigosa. E aí o que acontece? As pessoas ricas fogem dessas cidades falidas de volta para suas fazendas, no campo, fortificando muros e criando feudos básicos. Eles ainda tentaram de tudo para consertar o navio afundando, pelo que vi. Tentaram dividir a gestão administrativa em 4 com o tal sistema de tetrarquia, depois racharam o império no meio de vez entre o Ocidente centrado em Roma e o Oriente lá em Constantinopla.
Mas a parte do Ocidente já estava esgotada demais, fragilizada demais e ruiu, sendo oficialmente deposta pelas invasões no final do século V, em 476. O fim oficial de uma era de 1000 anos. E, no meio dessa desintegração demográfica, militar e econômica toda, tem uma ironia suprema. As sobras disso tudo foi a coisa que me deixou mais maravilhada lendo o material. Qual aspecto te chamou mais atenção nesse finalzinho? É a questão da infraestrutura se voltando totalmente contra a própria intenção original. Porque, olha só, Roma construiu dezenas de milhares de quilômetros de vias de pedras maravilhosamente calçadas. Era um sistema circulatório imenso interligando províncias na Europa toda, no norte da África, lá na Ásia. E essas vias existiam para um único propósito logístico prático, né? Enviar legiões e coletar dinheiro. Isso, enviar as tropas militares na velocidade mais absurda possível para estrangular rebeliões de povos dominados e garantir a coleta dos impostos. Mas quando a poeira histórica baixa nos séculos seguintes e o império político já não existe mais no Ocidente, adivinha para que essas mega autoestradas foram usadas? A expansão de novas ideias. Exatamente. Elas foram os conduítes físicos perfeitos que viabilizaram a expansão rápida e esmagadora do cristianismo pelo mundo antigo. Aquela religião inicialmente pacífica espalhou a sua mensagem usando as exatas pedras e se valendo das exatas mesmas regras de livre circulação pelas quais os romanos outrora enviaram seus soldados assassinos e as mesmas vias que levavam os cristãos que eles tentaram massacrar sem piedade nas areias do Coliseu. E, por fim, num plot twist bizarro, o cristianismo ascende de uma crença proibida e caçada nos subterrâneos para se tornar a religião oficial de todo o Estado romano no final. É o poder incrível da síntese da história, né? A grande síntese dessa análise aprofundada nos ensaios. Roma gastou todos os seus formidáveis recursos moldando um caldeirão superpressionado lá no Oriente Médio. E quando a pressão se soltou e a faísca finalmente acendeu por lá, as próprias estruturas logísticas e culturais que Roma instalou ajudaram a espalhar esse fogo pelo mundo antigo inteiro de forma irrevogável. A mensagem sobreviveu e usou a própria máquina que criou as ruas de acesso. É poético. Muito poético. O que nos leva, então, para a reta final dessa jornada fenomenal. Roma pode ter virado ruína lá na Itália, no sentido de tijolos e mármore quebrado, né? Que o pessoal visita hoje em dia para tirar foto. Mas a verdade é que nós vivemos nos salões invisíveis que ela construiu. A linguagem com que falamos aqui hoje, o nosso português, descende diretamente do latim falado nas estradas poeirentas do Lácio Antigo. E não só a língua, o arcabouço social todo, né? Sim. O corpo de leis que a gente usa no dia a dia para, sei lá, não nos matarmos no trânsito e para resolver contratos em processos judiciais, ele se apoia na jurisprudência clássica formulada por eles. Nós somos, querendo ou não, herdeiros diretos dessa mentalidade romana. Com certeza. E, bom, para fechar esse mergulho profundo, eu queria deixar um pensamento inquietante provocado pelo que exploramos hoje. Algo para quem está ouvindo refletir. A gente viu hoje, com uma clareza bem cristalina, que o motor espetacular de Roma engasgou e morreu porque o modelo de sustentação deles era, no fundo, fatalmente ilógico. Ele exigia crescimento contínuo e exploração infinitos em um mapa geográfico que era, obviamente, finito. A matemática uma hora cobra conta. Sempre. E quando os romanos não podiam mais devorar as riquezas e os povos que estavam do lado de fora das fronteiras, eles acabaram inevitavelmente consumindo a si mesmos de dentro para fora. Um canibalismo estrutural. Perfeito, um canibalismo estrutural. Então, quando a gente olha ao nosso redor hoje, para a nossa arquitetura econômica moderna, pautada nessa velocidade extrema de consumo, nessa necessidade obsessiva e contínua de extração de lucros crescentes a cada trimestre, dentro de um planeta com limites ecológicos absolutos. A pergunta é óbvia para todos nós. Será que nós realmente absorvemos a lição brutal de Roma sobre a falácia matemática do crescimento ininterrupto? É uma ótima pergunta a se fazer hoje. Ou será que nós estamos agora apenas fabricando nossos próprios anfiteatros reluzentes e telas de entretenimento ininterrupto como as novas versões da anestesia moral romana?
mantendo todo mundo rindo e distraído na arquibancada, enquanto a fundação da nossa própria casa racha sorrateiramente sob os nossos pés. Fica aí o questionamento. A história não costuma ter muita pena de fundações cegas. E com isso, encerramos a exploração de hoje. Que reflexão monumental para fechar. Que as perguntas encontrem ressonância por aí, tá quem nos ouve. Foi sensacional. Eu tenho absoluta certeza de que vão encontrar. Agradeço imensamente a companhia de sempre nas nossas análises. Um grande abraço para quem está acompanhando a gente e até o nosso próximo encontro. Até lá, um abraço. Tchau, tchau.